Vamos abrir as nossas Bíblias, gente, no livro de Gênesis. Gênesis, uma história que todos vocês já leram, conhecem bem a história. Gênesis capítulo 6. Capítulo 6. Nós vamos ler ali a partir do versículo 5. Até começou a chover, ó. E a palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Deus, nós te pedimos que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Fale ao nosso íntimo, Pai. Reaviva aquilo que está morto dentro de nós, Pai. Nós precisamos tanto ouvir a Tua palavra, tanto entender e tanto aprender contigo, Pai. Fale ao nosso coração, transforme a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém? Essa história é muito conhecida, né? A história de Noé. A história de Noé, a gente geralmente, quando a gente é criança, né? Você está lá no Ministério das Crianças, ou você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, com as tias da escola. Nós ouvimos muito a história a respeito de Noé, levando os animais para a arca. E essa história, ela, por mais chamativa mais nostálgica que ela seja, às vezes até fofinha, né? Quando a gente lembra das historinhas, ela tem um fundo profundo. Ela tem uma base, um entendimento a respeito do coração do homem que Deus quer falar a nós durante toda a Escritura. Alguns até alunos aqui do VBI sabem bem dessa parte, e eu quero refletir um pouquinho a respeito dessa passagem com vocês, mas especificamente falando a respeito do coração de Noé. E o que acontece aqui é que a raça humana havia pecado. Adão pecou e a consequência do pecado entra no mundo. As pessoas agora estão depravadas, elas estão caídas no pecado, elas estão entregues ao pecado, e isso desde essa época as pessoas começam a se desvirtuar, não estão mais adorando ao Senhor, e Adão, ele quebra a primeira aliança, ele transgride essa primeira aliança que Deus havia feito com ele. Ele erra, ele é expulso do jardim do Éden junto com Eva, e depois disso ele tem um filho, Caim e Abel, e a história de Caim e Abel vocês também já conhecem. Caim mata o seu irmão Abel, e a humanidade começa a mostrar agora a sua verdadeira face, a face pecadora. A humanidade que era deturpada, caída no pecado. E Caim, ele mata o seu irmão, e a sua linhagem, a linhagem cainista, a linhagem de Caim, todo aquele povo que nasceu, os seus filhos, netos, tataranetos, eles carregam com eles esse pecado. Não só a parte de Caim, mas todos os filhos de Adão, todas as pessoas, toda a humanidade foi condenada por conta do pecado. E aqui a gente vê a Escritura mostrando, Gênesis está mostrando exatamente o que está acontecendo. A humanidade está completamente caída, pecadora. De forma que o clamor começa a subir ao coração de Deus. O clamor do pecado, o clamor da transgressão. As pessoas estão fazendo coisas erradas e as coisas sobem, e o Senhor vê isso. O Senhor é testemunha desse pecado que estava acontecendo. O Senhor vê as atitudes que estavam acontecendo. Se você vê um pouquinho antes a história de Caim e Abel, logo em seguida, um dos descendentes de Caim, que é chamado Lameque, ele pega duas esposas, e não era o projeto de Deus. Agora o homem, ele está transgredindo o casamento, ele está transgredindo a imagem do próximo,
ele agora mata, ele assassina, ele agora tem 2 mulheres ou mais, ele começa a tomar a sua vontade, fazer os seus desejos. Lameque, ele pega e ele, por ser insultado por um jovem, por um adolescente, ele mata esse adolescente, e por outro homem que o feriu, ele também o mata. E a humanidade é reflexo disso. As coisas estão completamente loucas. As pessoas se insultam, as pessoas começam a brigar, as pessoas começam a fazer coisas erradas. Aquilo que Deus tinha dado como dádiva aos filhos dos homens, a Adão, o casamento, o jardim do Éden, a irmandade da raça humana, as pessoas agora estão pecando, estão errando, estão ferindo os princípios de Deus. Aquilo que Deus ordenou, agora eles não obedecem mais. É isso que está acontecendo nesse sentido agora, nessa parte do texto. As pessoas estão completamente loucas. A raça humana estava cada vez mais se depravando com o pecado. Um verdadeiro caos sobre a terra. Um verdadeiro caos que estava permeando toda a criação, que um dia Deus disse que era boa. A criação que era boa. Que Ele se alegrou, que Ele criou todas as coisas. E infelizmente o homem, ele veio a pecar e deturpar todas essas coisas. Agora, a Escritura vai dizer aqui, Gênesis capítulo 6, versículo 8, vai dizer que, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E a gente vê essa história e a gente se depara, imagina, quão digno era esse Noé. No meio de uma humanidade completamente pecadora, Deus vem e fala exatamente isso. Noé encontrou favor a ele. Agora, além de todo esse pecado que estava acontecendo, a gente volta um pouquinho, uma das coisas que primeiro chama a atenção nessa passagem é o que está escrito no versículo 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Isso lhe pesou o coração. A história do pecado sempre foi a história da raça humana. Todos nós pecamos, as pessoas erram, as pessoas transgrediram a lei do Senhor, as pessoas transgrediram a presença do Senhor, e essa é a história da raça humana. Só que uma coisa que muitas vezes a gente esquece é que Deus é um ser pessoal. Às vezes Deus está tão distante de nós, porque nós estamos em tão pecado, em tanto afogados em tanto pecado, e a gente olha para Deus como um ser completamente distante de nós, alguém que não vai olhar por nós, alguém que criou as coisas, mas que não está do nosso lado. Muitas vezes a gente, mesmo na igreja, mesmo anos frequentando a igreja, a gente se depara com esse sentimento. Às vezes a gente fala, onde foi que eu errei? Por que Deus me abandonou? E na verdade a Bíblia vem dizer que o Senhor se entristece com o nosso pecado. O foco dessa passagem começa falando que Deus ele é ferido quando nós erramos contra Ele. Porque é um relacionamento. Nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Foi assim desde o Jardim do Éden. Nós temos esse Deus que quer se relacionar conosco e mesmo assim nós viramos as nossas costas para Ele. Como o profeta Isaías diz que todos nós, como ovelhas, nós largamos a Deus, nós deixamos Deus para trás e seguimos os nossos próprios caminhos. Agora, Deus ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que sente dor. Ele é um Deus que sente emoção. Ele é um Deus que sente tristeza. E o pecado faz Deus sentir tristeza. Agora, o caos que estava acontecendo sobre toda essa terra estava entristecendo o coração de Deus. Deus estava pesando o coração por ter realizado tudo aquilo, feito, claro que para a sua glória, mas como presente ao homem, como presente a nós. E agora nós estávamos cuspindo no prato que Ele deu para nós. Pesou o coração de Deus. Um pouco antes, a gente vai ver que a linhagem de Sete, que foi o filho que Eva teve depois que Abel morreu, que foi assassinado, a linhagem de Sete, aqui no capítulo 4, versículo 26, vai dizer o seguinte: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome Enos,
Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Um pouco antes de acontecer isso, essa depravação total, Sete, ele é o filho que vem depois de Abel, que havia sido assassinado, e agora essa linhagem começa a invocar, a buscar a presença de Deus, a buscar a face de Deus. No meio do nada ali, onde as coisas estavam talvez sem esperança, depois de uma briga familiar, a primeira família já teve uma tragédia familiar, a família de Adão e Eva já teve a primeira tragédia, ali nasce Sete e a sua linhagem começa a buscar a Deus da forma certa. Eles começam a buscar a Deus e aquilo que parece como um avivamento, acho que muitas pessoas estão acompanhando o que tem acontecido em Asbury agora, e Deus ele sempre desperta seu povo, pelo seu espírito, pela sua vontade, não vem do homem. E aqui, basicamente, isso que começou a acontecer. Houve um despertar para voltar a Deus. Começa a se invocar o nome de Deus, as pessoas começam a buscar a Deus, mas logo em seguida as coisas começam a sair do lugar. Depois, um pouquinho, os homens que buscavam a Deus, que é dito como filhos dos homens, eles começam a se casar com as os filhos de Deus começam a se casar com as filhas dos homens, e agora as gerações começam a se influenciar e se deturpar. Agora nem mesmo essa linhagem de Sete estava andando conforme os caminhos do Senhor. Agora eles estavam completamente entregues às paixões, e agora o caos se instaura no mundo. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Isso é graça, isso é misericórdia. E a primeira pergunta que nós podemos ter, será que nós podemos pensar como nós sermos Noé na nossa geração? Porque o caos está aí afora, as coisas estão acontecendo. As pessoas estão perdendo o sentido da vida, as pessoas estão se entregando às coisas da vida, aos seus próprios desejos. Será que nós podemos olhar para a palavra de Deus e nos enxergarmos como Noé? Será que nós podemos olhar para esse homem que era irrepreensível, que talvez era um homem que você olha, se admira, intocável, um homem que achou o favor do Senhor no meio de uma geração inteira? E às vezes a gente olha essa figura de Noé tão distante, um homem tão distante, tão fiel a Deus, tão obediente a Deus, tão separado por Deus. Eu acho que não é possível. A gente olha para essa figura de Noé e fala, provavelmente eu entraria dentro desse dilúvio, porque não é possível ser como esse homem era. Mas, na verdade, não é isso que Deus quer dizer aqui. Não é isso que a palavra de Deus quer dizer. Não era a respeito de um homem que era perfeito, um homem que era irrepreensível, mas é a respeito sobre outra coisa. Será que existe favor para nós em meio ao caos? Será que existe favor da parte de Deus para nós em meio a essa tragédia que nós olhamos em todos os lugares? Basta a gente olhar as notícias. Você, antes, talvez quando você vai para o trabalho, ou você ouve a rádio, ou você ouve podcast, ou você abre uma notícia, abre um site, ou abre as redes sociais, abre o Instagram, abre o Twitter, e você vê tragédia, imoralidade, brigas, ideologias, pessoas se deturpando, às vezes amigos que nós tínhamos dentro da igreja, que cresceram conosco, que hoje estão entregues à vida. A gente não precisa ir muito longe para a gente ver que o caos ainda permanece instaurado em toda a sociedade. A gente abre a notícia, você vê terremoto, você vê pessoas casando com diversas pessoas, você vê homossexualismo, você vê drogas, você vê guerras, assassinato, coisas, preconceitos, muitas coisas que a sociedade ainda permanece em caos. A gente olha para tudo isso e a gente vê problemas morais, às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa faculdade, às vezes problemas graves na nossa família e às vezes até mesmo na nossa igreja.
O caos está aí. As coisas estão ao nosso redor e às vezes isso até causa certo cansaço para nós. Às vezes a gente para e você não consegue raciocinar porque o caos ele está dominando a raça humana. Ele permanece dominando a raça humana. Como nós podemos ser Noé? Como nós podemos ser como esse homem que encontrou favor aos olhos do Senhor? Às vezes é difícil pensar porque Noé realmente era um homem, como a palavra vai dizer, ele é descrito lá em Hebreus como um herói da fé. Como a gente pode enxergar esse homem? Na verdade, essas coisas, elas assombram, esse caos, ele assombra toda a sociedade até os dias de hoje. Quando Adão ele peca, existe uma maldição por conta da aliança, que é chamada aliança edênica, no começo de todas as coisas. Existe uma maldição dada à terra. É por isso que hoje nós temos doenças, é por isso que nós temos problemas, é por isso que nós temos preconceitos, é por isso que nós temos epidemias, guerras, fome, é por isso que nós temos pestilências e todas as coisas, por conta da maldição que nós, como homens e mulheres, erramos. Nós estamos assolados por todos os problemas de brigas, de assassinatos, de doenças, de ciúmes, de guerras, de crises, de solidão, de todas as coisas. Nós estamos assolados por isso. Basta você abrir qualquer site de notícias, você vê isso. É problema atrás de problema. É problema atrás de problema. E aqui nessa história parece que acontece, aquilo que está acontecendo, a gente vê na Universidade de Asbury, que aconteceu em muitas outras histórias de avivamentos e de reavivamentos. Aqui, na verdade, começa a encontrar um avivamento às avessas. A humanidade que antes buscava a Deus, invocava ao Senhor, agora ela busca os seus próprios desejos. E isso é cativante. Da mesma forma como às vezes a presença de Deus é cativante, a influência sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do Espírito, elas pegam as pessoas, da mesma forma agora as coisas da carne começam a influenciar as pessoas. A linhagem começa a completamente se deturpar em toda o seu pecado. Mas uma coisa que nós precisamos entender, um pouquinho mais à frente, como Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Como Noé encontrou a graça diante do Senhor. Foi mérito seu? Noé, se a gente ler o versículo seguinte, versículo 9, vai dizer o seguinte, são essas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Como nós podemos ter isso para nós? Como nós entendemos como ser justo? A gente aprende muito na igreja, mas como a gente pode refletir mais a respeito dessa justiça? Na verdade, o que era ser justo? O que era ser justo na palavra de Deus? O que nós podemos entender como justo? No livro de Abacuque, se você puder abrir aí na sua Bíblia, o livro de Abacuque, a gente vai ver que esse profeta, ele traz um entendimento muito bom, que depois Paulo vai usar isso em Romanos, e o escritor de Hebreus também vai usar. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. A gente teve a série de profetas, e a gente estudou bastante sobre isso, mas vamos reler essa parte. O profeta Abacuque diz o seguinte, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Continuando, ele vai continuar uma sentença a respeito desse coração arrogante e orgulhoso. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas,
Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores, e não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida. Porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará encoberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Aqui o profeta Abacuque ele está falando sobre uma coisa específica, mas ele também está falando sobre o coração arrogante. Na verdade, o coração orgulhoso é o que estava acontecendo nesse período de Noé. As pessoas se embebedavam, as pessoas assassinavam, as pessoas pegavam despojos, roubavam, falavam mal uns dos outros, as pessoas se orgulhavam, as pessoas se entregavam à sua carnalidade, as pessoas entregavam ao pecado. Mas o profeta começa dizendo: mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O coração arrogante busca todo tipo de mal e causa mal a todas as pessoas. Esse é o resumo do pecado. O salário do pecado é a morte. O coração daquele que peca, que é arrogante, que é orgulhoso, deseja tudo isso. Às vezes em instâncias menores. Às vezes o cara que é orgulhoso, ele se passa de são, se passa uma pessoa boa, critica a política, critica as pessoas porque fazem coisas erradas, mas ele não é íntegro no seu dia a dia. Esse é o coração orgulhoso. Mas Abacuque ele levanta uma questão: o justo viverá pela fé. E Gênesis vai dizer que Noé era homem justo diante de Deus. Mas como que a gente pode analisar isso? O justo vivendo pela fé. Na verdade, essa fé é a fidelidade de Deus, não de Noé. A fidelidade que Abacuque está dizendo aqui é a fidelidade que Deus deu, a fidelidade que Deus demonstra para nós, a fidelidade que Deus se comprometeu nas suas alianças. Quando Deus ele faz uma aliança com o homem, na verdade, o seu compromisso é com a sua palavra, é com o seu caráter, é com a sua natureza, porque o homem é falho, o homem não consegue realizar o bem. E na verdade a primeira coisa que nós entendemos aqui é que o justo que vive pela fé, ele vive pela fidelidade de Deus. Noé é descrito pelo escritor de Hebreus como alguém que ouviu a voz de Deus. Olha só que interessante. No livro de Hebreus vai dizer que Noé ouviu sendo instruído, Hebreus 11, versículo 3, Noé sendo instruído pelos acontecimentos que haviam de vir, ele construiu uma arca, obedecendo a Deus. Noé, ele ouve a voz de Deus, ele ouve a exortação de Deus a respeito do que o que iria acontecer, e ele confia, na verdade, na fidelidade de Deus. Se você pensar aqui, Noé foi construir uma arca, é coisa de maluco. Como que Deus fala que vai cair um dilúvio e Noé, na sua própria confiança, ele vai se livrar disso? Não tem como.
Na verdade, não tem como nenhum de nós pode confiar na nossa própria justiça. Nenhum de nós pode confiar na nossa própria fidelidade. Na verdade, nós precisamos confiar na fidelidade que vem de Deus. Na fidelidade do Deus que nos torna justos. Na verdade, o que acontece é que um dilúvio ia acontecer, as coisas iam acabar, Deus estava condenando toda a terra, o seu coração estava entristecido, mas ele acha graça na vida de Noé. Ele acha favor na vida de Noé, porque Noé era um homem de coração contrito. Era um homem de coração que era um coração humilde, um coração que olhava para Deus e confiava em Deus. Não confiava na sua própria justiça. Na realidade, o coração de Noé era um coração contrito, como Davi falava. Salmo 51, Davi fala o seguinte: o Senhor não resiste a um coração contrito. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Davi mesmo foi um homem que errou muitas vezes, mas ele tinha um coração contrito diante de Deus. Um coração que entendia que era a fidelidade de Deus que o sustentava a sua vida. Noé, como sendo homem justo por Deus, ele era um homem de coração quebrantado por Deus. Ele entendia que somente Deus podia transformar o mundo, transformar a sociedade, ser fiel à sua aliança, somente Deus. Somente Deus podia ser esse que entregaria a justiça para ele. A fidelidade, na verdade, ela implica em um coração reto e contrito diante de Deus, porque a fidelidade é de Deus. Um coração que reconhece sua injustiça e que entende que Deus vem, de que Deus vem a salvação. Na verdade, um coração contrito é aquele que reconhece em Deus a fidelidade. Todos nós precisamos, todos os dias, sondar o nosso coração. Na verdade, nós precisamos orar e falar com Deus: Deus, eu preciso do Senhor nas minhas decisões. Eu preciso do Senhor nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nas minhas ações, nos meus hábitos. Eu preciso do Senhor. Eu não consigo fazer o bem, eu não consigo ser bom, Deus. Eu preciso do Senhor. O apóstolo Paulo fala mesmo que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal que permeava ele, o mal que constantemente estava cobrando, ele fazia. Aquilo que ele enxergava que era pecado, ele não resistia. E aqui é justamente o que o Salmo de Davi vai dizer: um coração contrito é justificado por Deus. Um coração contrito recebe graça e favor aos olhos de Deus. Na realidade, essa história de Noé vai dizer que nós precisamos de Deus em nossa vida, em todas as áreas. Nós precisamos de Deus na nossa vida porque nós não temos força, nós não temos poder para realizar, nós não conseguimos andar um palmo sem a graça de Deus. A gente não sabe do dia de amanhã. O dia de amanhã, quem garante? Tiago diz na sua carta que aquele que projeta, que fala, amanhã faremos isso, amanhã vamos abrir alguma coisa, vamos construir isso, fala amanhã, se Deus permitir. Porque a gente não tem força para controlar a nossa vida. O amanhã é tão fugaz, é tão passageiro. Amanhã você não sabe se haverá um diagnóstico, uma doença, uma demissão, algo ruim, algo que faz parte desse caos da humanidade, algo que talvez te assombre, depressão, ansiedade, doença, problemas familiares. Essas coisas muitas vezes assombram o nosso coração, assombram, e às vezes o nosso melhor amigo não sabe. Às vezes a nossa namorada, nosso namorado, nosso marido, nossa mãe não sabe das tristezas que existem dentro de nós. Isso é o caos instaurado. É o resultado do pecado. E é por isso que nós precisamos, queridos, sempre deparar com isso e dizer: Deus, nós precisamos de Ti. Eu não consigo, Deus. O Senhor sabe o caos que existe dentro de mim e o caos que está fora. É um caos para todo lado. A gente não sabe para onde ir. Talvez você chegou aqui e você fala: vou ver qual é que é. Vou ver, estou indo.
estou indo de quinta-feira, estou fazendo essas coisas, porque afinal de contas eu volto para casa, é um caos. Eu volto para o meu trabalho, é um caos. Eu volto para o espelho, para a frente do espelho, eu enxergo caos. Eu enxergo pecado. Eu enxergo a amargura. Eu enxergo falta de solução. Eu enxergo, não existe caminho, não existe solução para mim. Mas um coração contrito encontra favor em meio ao caos. Um coração que olha para Deus como o único que pode justificar, como o único que pode ser fiel, encontra favor aos olhos de Deus. É justamente na fraqueza que a força de Deus se faz presente em nós. E é isso que acontece com a vida de Noé. Afinal, o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:1, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo está falando sobre o Salmo 14. Ele está fazendo uma referência, mas dizendo, não há um justo sequer. Nem eu, nem você, nem os maiores missionários, nem as pessoas que participaram dos maiores avivamentos, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Noé. Mas ele encontrou favor, porque ele tinha um coração contrito diante de Deus. Na verdade, quando nós entendemos que nós não somos autossuficientes, nós não somos automoralistas, é que nós entendemos que existe uma fidelidade em Deus que está em nós. Uma fidelidade de Deus que é concedida a nós. Uma fidelidade de Deus que entra a partir do momento que o nosso coração é quebrantado. O favor de Deus vem a partir de um coração contrito. Favor em meio ao caos. Esse favor vem para um coração contrito e obediente. Um coração que olha para Deus, olha para a face de Deus, enxerga que somente nele há a solução. Somente nele há a solução para o caos. Nós buscamos muitas formas, muitos métodos, muitos livros, muitos cursos, muitas lives. A gente vai de live em live, de pessoas em pessoas, de livros em livros, buscando soluções para o nosso caos. E não somente para o nosso, mas para o caos que rodeia o mundo, para o caos da nossa família, para o caos ao todo o nosso redor, e nós buscamos soluções e soluções e soluções, quando na verdade a solução está na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Nós cantamos uma música aqui, fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel, Ele é fiel. Ele é fiel a nós e Ele nos justifica por conta da nossa fraqueza. Não encontrou graça por conta disso. Agora, quando olhamos ao nosso redor, nós vemos o caos. Já falei isso para vocês, mas amanhã, quando vocês forem para o trabalho, vocês verão o caos. Não quero ser profeta do caos aqui, tá, gente? Mas é a realidade do mundo. Não é por causa do carnaval, não é por causa do feriado, não é por causa do ano de 2023, que já começou um negócio doido. Mas a humanidade está em caos. Amanhã nós vamos abrir os jornais, morte, guerra, a guerra na Ucrânia não para, a fome não para, as guerras ideológicas não param, as tristezas, o divórcio, as coisas, as pessoas provavelmente, muitas pessoas vão nesse feriado ir para o carnaval, encher a cara, beber, se drogar, bater, morrer. Talvez pessoas vão aproveitar o seu último feriado de carnaval, porque a vida é um caos. Talvez as pessoas vão pegar os seus amigos, vão estar lá felizes e vão consumir e consumir para esquecer coisas, porque elas estão entregues ao pecado, entregues às mazelas dessa vida. Elas vão tentar esquecer, elas vão tentar curtir, elas vão tentar fazer algo e tentar fazer algo de bom para elas mesmas, porque elas não veem a fidelidade de Deus.
Elas querem a sua própria justiça. Elas querem os seus próprios prazeres. Elas querem fazer os seus próprios desejos. Agora, nós estamos prestes a cada dia enfrentar mais um dilúvio, um caos, problemas. E eu falei para vocês, eu não quero ser profeta do caos. E na verdade eu nem preciso. Porque em Mateus 24, 36, o próprio Jesus vai profetizar a respeito do caos que está por vir. O Cristo ao qual todos vocês vieram aqui na igreja, Ele está dizendo. Mateus 24, do 36 ao 42, se você quiser abrir aí, vai dizer o seguinte: Jesus está com seus discípulos, já chegando no final do seu ministério. E uma coisa interessante, ele usa essa história de Noé. E diz o seguinte: mas a respeito, versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Jesus está agora profetizando a respeito do caos. Jesus está dando agora uma de profeta do caos. Ele está falando, no final dos tempos, esse dia que todos nós esperamos, ninguém sabe a hora, mas será como nos dias de Noé. E talvez os discípulos estavam ali sentados e eles lembravam dessa história. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Como será, Jesus, que nós podemos ser Noé? Jesus está falando que haverá um caos, haverá como um dilúvio, na verdade não um dilúvio como foi, de águas, mas haverá uma repentina volta do Senhor, e um repentino julgamento, porque o dilúvio era julgamento da parte de Deus. Haverá um repentino julgamento da parte de Deus no tempo que está por vir. E ele diz que as pessoas casavam e davam-se casamento, vendiam coisas, construíam coisas, faziam a vida, faziam o que dava na telha. E é justamente isso. As pessoas estão agora curtindo feriado, fazendo o seu trabalho, comprando as suas casas, fazendo os seus objetivos, seus projetos, viajando, casando, saindo com amigos. As pessoas estão indo, bebendo, se divertindo, fazendo aniversários. As pessoas estão saindo entre amigos, jogando futebol, assistindo filmes, indo ao cinema, jantando juntos. E ninguém sabe o dia. Ninguém sabe a hora. Ninguém sabe quando esse repentino julgamento chegará. Ninguém sabe quando esse repentino caos será julgado. Jesus nos alerta através dessa história de Noé, que de repente o Senhor decidirá julgar a humanidade. Jesus está usando essa história de Noé, mostrando que o caos que aconteceu continua a acontecer. O caos que Noé viu, nós estamos testemunhando. Nós estamos vendo o aumento cada vez mais das dores. As coisas estão acontecendo. Agora, quem sobreviveu a esse dilúvio? Noé. Quem sobreviveu a esse caos? Noé.
Se Jesus está dizendo que existe um caos que está por vir, quem nós devemos olhar para a vida? A quem nós devemos estudar e pensar? Nós queremos ser igual a ele. Noé. Porque Noé salvou tanto a ele quanto a sua família. E como nós podemos olhar para esse caos que Deus está projetando ao futuro, e nós podemos nos precaver quanto a isso. Jesus diz que nós devemos estar vigilantes. Da mesma forma, quem terá favor aos olhos do Senhor nos tempos que vivemos, precisa ser como Noé. Não quer dizer que vocês vão sair construindo arca por aí. Na verdade, Noé foi justo aos olhos do Senhor. Noé encontrou favor porque ele tinha um coração contrito diante de Deus. E 3 pontos eu separei aqui para nós pensarmos e refletirmos juntos sobre como Noé conseguiu sobreviver a isso. Claro que pela graça de Deus. Primeiro, Noé confiou na fidelidade de Deus. Gente, uma das coisas que mais acontece é quando nós estamos na igreja, estamos vivendo, fazendo ministério, realizando coisas, estamos fazendo, empurrando a vida para frente, e nós estamos confiando na nossa própria justiça. Eu sou filho de crente, eu estou na igreja há tanto tempo, eu estou aqui fazendo, realizando, estou aqui fazendo isso, tal. E você cai num comodismo, você cai num mecanismo, numa coisa rotineira. E, na verdade, quando você percebe, você não está olhando para a fidelidade de Deus. Na verdade, a primeira coisa que nós vemos na vida de Noé, ele olhava para a fidelidade de Deus. Ele foi chamado justo e íntegro e andava com Deus porque ele olhava para a fidelidade como pai, como amigo, como um pastor, como aquele que cuidava, criador de todas as coisas. Primeira coisa que nós aprendemos com a vida de Noé é que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, devemos confiar na fidelidade de Deus. Se for para construir uma arca, se for uma loucura, confie na fidelidade de Deus. Se for para mudar ou cortar amizades ou sair de um trabalho, confie na fidelidade de Deus. Se for para quebrar um relacionamento, se for para você abandonar tal lugar, abandonar tal amizade, abandonar tal ciclo, confie na fidelidade de Deus. Se for para construir algo que talvez seja muito difícil, confie na fidelidade de Deus. Assim foi Noé. Noé confiou na fidelidade de Deus. A segunda coisa é que Noé respondeu a essa fidelidade e construiu uma arca. Noé responde à fidelidade de Deus com uma fidelidade falha, mas uma fidelidade diante de Deus. Ele obedece. Ele vai construir uma arca. Talvez as pessoas acharam loucura isso. Construir uma arca. Você está maluco, Noé? Que história é essa? Quantas pessoas devem ter passado e rido e dado risada e falado? A sentença que Deus tinha dado era por volta de 120 anos. Então Noé ficou lá construindo durante anos. E talvez muitas pessoas passavam e via, olha o velho gagá, olha o cara maluco, está fazendo coisas, por quê? Está fazendo isso para quê? As pessoas tinham pessoas que talvez nem ligavam para ele, porque elas estavam casando, curtindo a vida, fazendo aquilo que desce na telha, aquilo que elas tinham desejo em seu coração. Mas Noé respondeu a essa fidelidade e construiu uma arca. Noé respondeu a essa fidelidade. Deus falou, haverá um dilúvio, construa uma arca. Qual talvez seja a nossa arca? Aqui, claro que Deus está falando muito especificamente sobre obedecer a Deus, sobre se resguardar do pecado e das pessoas e das influências. E é isso que nós devemos entender. Qual será a construção que Deus está colocando em você? Qual será o mandato de Deus para a sua vida? Talvez seja construir coisas não externas, mas internas dentro de você. Talvez seja você reconstruir as suas emoções para a glória de Deus. Talvez seja reconstruir os seus conceitos para a glória de Deus. Talvez seja reconstruir dentro de si algo que as pessoas não entendem.
mas que para Deus faz sentido. Mas que para Deus, Ele vai olhar o seu coração contrito e Ele vai transformar em favor em sua vida. Talvez as pessoas olhem para você e você esteja em mudança, você esteja em constante mudança, suas amizades olham para você, as pessoas que te conheciam falam, você está diferente, você não é mais o mesmo. Mas você deve olhar para a fidelidade de Deus e continuar, perseverar, continuar construindo, continuar fazendo, continuar progredindo para a glória de Deus. Noé respondeu essa fidelidade de Deus construindo. Você deve responder à fidelidade de Deus construindo. Não pense só em coisas externas, mas aquilo que estava sendo construído se dava primeiramente ao coração de Noé. Se Deus quisesse, ele não precisava de arca. Não precisava. Jesus andou sobre as águas. Jonas foi engolido pelo peixe. Deus não precisava de arca. Mas Noé obedeceu. Noé estava em obediência e construindo dentro dele um andar com Deus. Noé estava cada dia, dia após dia, caminhando com Deus e construindo dentro dele uma obediência, uma vida de obediência com Deus. A terceira coisa e último ponto que eu quero falar com vocês é: Noé foi vigilante. Ao passo que ele construiu as coisas, ele continuou, perseverou, e ele também respondeu à fidelidade de Deus, e ele viu a fidelidade de Deus, ele foi vigilante. No caos, nós não sabemos a hora que algo ruim pode acontecer. Não só as pequenas coisas, algo ruim do mundo, da vida, mas também o julgamento final de Deus. Vocês estão aqui na igreja para quê? Eu sempre pergunto isso para as pessoas. Às vezes a gente parece que a gente vive num mundo de fantasia. É ministério, é rolezinho, é sair com a galera, é isso, é aquilo. Mas nós estamos aqui pela palavra de Deus. Nós estamos aqui por conta daquilo que Deus diz a respeito da nossa vida. Gente, vocês não estão aqui para encontrar relacionamentos. Isso é consequência. Vocês não estão aqui para apenas ter um final de semana para sair com a galera. Isso é consequência. Eu sei que é natural, é normal da nossa faixa etária, da galera, mas não é isso. Não é isso. Fundamente a sua vida em Deus. Noé construiu essa arca e Noé foi vigilante. Jesus, ele não está dando uma sugestão para você. Ele está dando um mandamento. Ele não está falando, olha, vê se vigia, tá? Quem sabe, né? Se tiver tempo. Ele não está falando isso. Ele está ordenando todos nós a sermos vigilantes. Ordenando. Aqui, quando ele está contando as histórias, isso vai ser narrado mais em Lucas e no livro de Marcos. Ele está contando algumas parábolas a respeito do final dos tempos. E ele fala que é como um senhor que deixou um servo e foi embora em viagem. E esse servo, ele teve que fazer alguma coisa. No retorno, ele precisa encontrar o servo fazendo o quê? Trabalhando e vigiando. Trabalhando e vigiando. Ele dá o exemplo do pai. Se o pai soubesse o dia, porque hoje na internet todo mundo tem uma data para o final do tempo, né? Todo ano é o final dos tempos, é a guerra de Gog e Magog, é não sei o quê, sei lá o quê, tal. É vídeo atrás de vídeo. Gente, não se prendam a isso. Não se prendam aos conspiradores. Se prenda ao que Deus fala para você fazer. Se prenda ao que Deus fala para você ser nesse tempo. Não se prenda o anticristo vem dali, vem daqui, vem daísso. Não, o final dos tempos é isso, olha a guerra, olha isso, olha aquilo. Não se prenda a isso. Se prenda a fidelidade de Deus, se prenda a construir essa arca e se prenda a estar vigilante. Estar vigilante é guardar o seu coração. Estar vigilante é olhar todas as suas atitudes, é sondar o seu coração. Não só na igreja, mas no trabalho. Ser íntegro com as pessoas do seu trabalho. Ser íntegro com as coisas que você faz. Ser íntegro com a sua família, com seus colegas, com o seu dinheiro. Ser íntegro, ser vigilante, sabendo que Deus ele é testemunha sobre todas as coisas. Tudo aquilo que nós fazemos, Deus está olhando. E nós
não sabemos o dia e a hora. Jesus, ele finaliza falando sobre isso. Os dias serão como nos dias de Noé. Um caos completo. Uma perdição na sociedade. Mas Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Que nós possamos aprender com a vida de Noé. Aprender a ser justo diante de Deus pela fidelidade de Deus. A construirmos, a estarmos vigilantes, a estarmos atentos àquilo que Deus quer fazer em nossa vida, a termos um coração contrito, mesmo numa geração perdida e perversa, mesmo numa geração que te pressiona a fazer coisas, permaneça com seu coração reto diante de Deus, mesmo que ninguém veja, mesmo que as pessoas não vejam, não testemunhem as suas atitudes, permaneça com o coração firme, porque haverá o dia que esse caos será julgado. E quem de nós poderá encontrar favor em meio ao caos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão bom. E nós vemos na história, na vida de Noé, não a integridade dele, não aquilo que ele fez, mas em primeiro lugar a sua fidelidade, Senhor. O Senhor sempre se mostrou misericordioso para conosco. Nós, todos nós aqui que estamos no Vox, todos nós sentados aqui servindo, todos nós estamos aqui pela Tua graça e misericórdia, Pai. Todos nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui pela Sua misericórdia, Senhor. Nós não merecemos nada, Pai. E se há uma coisa que nós pedimos ao Senhor é: quebranta o nosso coração. Olha o nosso coração, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos da Tua presença, precisamos do Senhor, precisamos da Tua fidelidade, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. E certamente, Deus, quando nós tivermos esse olhar para Ti, para a Tua misericórdia, para a Tua fidelidade, Pai, nós responderemos, Pai. Nos ensina a construir aquilo que precisa ser construído nesse tempo de caos. Nos ensina a estar vigilante, Senhor. Nos ensina a olhar para o nosso coração, a sondar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso orgulho, o nosso ego, Senhor. Nos ensina, Pai. E que no dia do juízo, Pai, e que nesse tempo de caos, caos interior e caos exterior, o caos completo da humanidade, Pai, nós possamos encontrar favor aos Teus olhos. Nós possamos encontrar graça aos Seus olhos, Pai. Nos ensina, Deus, a ser como Noé. Nos ensina, Pai, como obter favor diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.